O ano de 2022 chegou e com ele vem muitas dúvidas de onde investir, do que fazer com o meu dinheiro. E aqui eu quero trazer um ponto que vem sendo muito procurado. Afinal, vale a pena investir em fundos imobiliários no ano de 2022? Preparamos uma série de 3 vídeos para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre esse tema e daí você decide se quer ou não investir em fundos imobiliários esse ano. Vamos então para o primeiro vídeo? E antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscrever no canal para que os próximos vídeos da série cheguem rapidinho para você. Vamos começar então entendendo um pouquinho do histórico dos fundos imobiliários. Primeiro, vamos falar de 2019, que foi o ano que explodiu e que realmente todo mundo começou a pesquisar e investir nos fundos imobiliários. Então foi o ano que mais do que dobrou a quantidade de pessoas investindo nesse tipo de investimento. E aí veio até uma especulação de que a gente podia estar entrando numa bolha nesses fundos imobiliários. Depois veio o ano de 2020. Logo no comecinho do ano, a gente já começou a ver uma correção de preços. Em 2019 tinha subido muito, então foi relativamente natural que 2020 tivesse uma correção. Mas aí, não preciso nem dizer o que aconteceu, 2020 veio o Covid. E com isso, todo mundo ficou em casa, ninguém ia para shopping, as empresas todas indo para home office. O que aconteceu é que muita gente parou de pagar os aluguéis. E com isso, os fundos imobiliários sofreram bastante. E aí veio 2021 e a gente fala, bom, agora vai, né? Mas não foi. 2021, a gente teve bastante receio da questão fiscal. O governo tinha gastado muito dinheiro com auxílio emergencial e com toda a questão da pandemia. A gente sabe que esse ano tem eleições, então é natural o governo querer gastar um pouco mais do que deve, adotando algumas medidas populistas, que acabou também trazendo bastante incerteza. Então, o que aconteceu em 2021 foi que os fundos não tiveram uma recuperação. Na verdade, eles continuaram tendo um desempenho ruim e ainda teve aquela questão de uma possível reforma tributária que acabaria com a isenção de imposto de renda dos dividendos. Enfim, gente, 2021 não foi um bom ano, mais uma vez, e a gente continuou sofrendo. Legal, mas o que eu posso esperar de 2022? Afinal, é para isso que estamos aqui, né, pessoal? Bom, antes de tudo, vamos explicar um pouquinho de como que está sendo o nosso cenário atual. Basicamente, estamos em um cenário de alta da inflação e alta da taxa de juros. Então, vamos entender como que isso afeta os fundos imobiliários. Então, em um cenário de alta da taxa de juros, os investidores naturalmente comparam os investimentos com a renda fixa, apesar de serem completamente diferentes. Então, por exemplo, se a renda fixa está pagando 2% ao ano, e a gente olha um fundo imobiliário que tem um dividendo esperado de 8% ao ano, faz sentido investir no fundo imobiliário. Ele deve ter uma rentabilidade bem superior à renda fixa. Mas e se a gente pega um cenário onde a renda fixa está pagando 10% ao ano e o fundo imobiliário tem projeção de dividendo de 8% ao ano? Aonde que esse investidor vai querer colocar o seu dinheiro? Então, em cenário de alta de juros, o investidor acaba indo mais para a renda fixa e fugindo mais da renda variável. Então, por isso, pode acabar afetando negativamente os fundos imobiliários. O outro ponto importante é que os juros altos acabam desaquecendo a economia, desestimulando a economia. Então, o crédito fica mais caro e, por isso, as pessoas têm menos dinheiro na mão para gastar. Pessoas consumindo menos acaba diminuindo o lucro das empresas. E são essas empresas que pagam os aluguéis para os fundos imobiliários. As empresas dentro de um shopping ou dentro de um galpão logístico, enfim, lucro menor nas empresas pode acabar afetando negativamente os fundos imobiliários. Outro ponto para a gente acompanhar é a inflação. Uma inflação muito alta acaba fazendo com que o Banco Central precise aumentar mais ainda a nossa taxa de juros para conseguir controlar a inflação. Como eu acabei de falar, juros altos podem ter impacto negativo nos fundos imobiliários. Então, se a gente não conseguir controlar essa inflação
e o juro subir mais do que a gente espera, o efeito negativo também pode ser maior. Mas a gente tem um outro ponto da inflação que é positivo. Normalmente os aluguéis dos imóveis são corrigidos pela inflação. Então uma inflação alta pode acabar sendo positiva porque o fundo vai receber um aluguel maior também. Ponto importante. Tudo isso mudou a qualidade dos ativos dentro do fundo? Porque a gente não pode se esquecer que os fundos imobiliários, eles têm imóveis físicos por trás. E existem imóveis que continuam com qualidade excepcional, que as empresas continuam pagando aluguel e até maior, porque a inflação subiu. A gente tem também os fundos de papéis, que são atrelados a títulos de renda fixa, que são atrelados à taxa de juros e à inflação, que, como eu falei, estão subindo. Logo, a gente precisa olhar qual o setor e quais os ativos que tem dentro desse fundo imobiliário. Vamos começar pelos fundos de papéis. Esses fundos, eles não possuem imóveis físicos, mas sim investem em ativos de renda fixa atrelados ao setor imobiliário, como o CRI, a LCI ou a letra hipotecária. Esses títulos, eles são atrelados à taxa de juros e à inflação. Então, como eu comentei, esses fundos, eles devem se beneficiar desse cenário que a gente está vivendo agora. Outro tipo de fundo que deve se beneficiar nesse cenário são os fundos atrelados a imóveis residenciais. Como a gente tem uma taxa de juros mais alta, o crédito está mais caro. Se o crédito está mais caro, as pessoas pegam menos dinheiro para comprar um imóvel próprio. E o que acontece? As pessoas buscam mais alugar imóveis residenciais. E é nesse momento que os fundos imobiliários são beneficiados. Quando falamos dos fundos de tijolo no geral, precisamos olhar para a qualidade dos ativos dentro daquele fundo. Se a qualidade continua sendo boa, se é um imóvel em uma região muito boa, que está totalmente alugado, recebendo aluguéis, por que não investir nesse fundo, né? E é muitas vezes aí que você vai encontrar a oportunidade de comprar um fundo muito bom e barato. Então pode ter oportunidade, mas veja bem a qualidade dos ativos que estão ali dentro. E se você tem dificuldade em analisar um fundo, em comparar diferentes fundos, e esse mundo ainda está meio um borrão para você, a gente tem o nosso curso Dominando Fundos Imobiliários, que eu vou deixar aqui no link da descrição, se você quiser conhecer um pouco mais sobre o assunto. Concluindo, vale a pena investir em fundos imobiliários em 2022? Vamos considerar alguns pontos. O setor que o fundo está inserido e os imóveis que ele tem. Vamos olhar para a questão da isenção de imposto de renda nos dividendos. Então, quando você compara com uma renda fixa, por exemplo, precisa considerar isso. E olhe também para o valor patrimonial do fundo, porque podem ter bons fundos com valor bem descontado e ter uma baita oportunidade. Então assim, gente, vai ser um ano bem desafiador, mas também um ano onde a gente pode encontrar muita oportunidade.